Bom, mas exemplificar é mais fácil. Vamos imaginar que o evento que você vai mandar para o e-social é uma planilha de Excel, tá? Mas vamos contextualizar o processo. O processo, neste exemplo aqui, de novo, cada processo é uma história. Vamos imaginar que um profissional prestou serviço para a empresa de 1/7/19 a 10/5/20. Sendo que de 1/7/19 a 31/12/19, ele era autônomo, ganhava R$ 2.000 e, como tal, só mandava as informações no S1200, os pagamentos correspondentes. Eu optei por não enviar o evento S2.300, que seria o equivalente a uma admissão de um trabalhador sem vínculo. É possível, nenhum problema aqui. Então, aqui, não enviou. E em janeiro de 20, como eu achei que ele trabalhava legal e eu precisava do serviço dele, eu contratei ele como autônomo e ele ficou até, como funcionário, perdão, e ele ficou até 10 de maio de 20 com salário de 2.100. Ok. Depois de maio, ele entra na empresa e fala o seguinte: olha, eu era funcionário desde 1/7/19. Não vem com essa história que só reconheceu depois, não. Era desde o início, não era autônomo coisa nenhuma. Então eu quero o vínculo desde o início. Fora isso, eu não recebi as horas extras de janeiro de 20 e de março de 20. R$ 550 e R$ 600, respectivamente. O juiz analisa tudo, maravilha, e fala o seguinte: verdade, você tem toda a razão. Então, reconheço o seu vínculo, reconheço a necessidade de pagamento das verbas, das horas extras, reconheço, por conta do vínculo, o pagamento do 13º daquele período que você estava como autônomo, por consequência, o recolhimento da contribuição previdenciária incidentes por toda a condenação, porque você está pagando hora extra agora, está pagando 13º agora, você não teve tributação de previdenciária sobre isso. E aí, de novo, imaginemos que o que você vai mandar para o e-social é uma planilha de Excel, não é um arquivo XML, mas é um arquivo XML, não se preocupe com isso, porque o software resolve isso, já tem os padrões, etc. É parecido com isso aqui. Então, vamos colocar os dados do processo nessa planilha. Primeiro deles, bom, você prestou serviço de 1/7/19 a 10 de maio de 20. Você vai lançar uma linha para cada competência, mesmo que ela seja zerada. Vai informar competência inicial 7/19, competência final maio de 20. Ok. Então tá aqui. Foi contratado de janeiro de 20 a 10 de maio de 20 como salário. Você vai informar o salário de 2.100. Ele foi funcionário aqui. Beleza. Aí não teve direito a horas extras. Então você vai lançar aqui o valor. Em janeiro de 20 os 550. Em março de 20 os R$ 600. Não teve direito ao 13º? Vai ganhar, jogar aqui os R$ 1.000. De onde saiu esses R$ 1.000? De 7 a 12 de 19, que ele era autônomo e agora foi reconhecido o vínculo, são 6/12 de R$ 2.000 que ele ganhava como autônomo, lembra? Logo, se ele tem direito a 6/12 de 13º, ele tem direito à metade. Por isso aqui os R$ 1.000 que você lança aqui em dezembro. Ok. E mais? Como ele já prestou serviço como autônomo, o autônomo tem aquela contribuição previdenciária patronal de 20% da remuneração. Então, se ele ganhava 2.000, foi declarado no e-social como autônomo, que é a categoria 701, a empresa já recolheu os 20% de INSS patronal aqui. Só que não recolheu RAT nem terceiros. Como ele agora tem o vínculo reconhecido desde o período que estava como autônomo, é esta informação prestada corretamente que vai apenas sensibilizar o e-social, na verdade a DCTF Web, a fazer o recolhimento, né, o cálculo da contribuição residual, nesse exemplo o RAT e os terceiros, tá? Porém, ele não houve nenhuma tributação de 13º nem das horas extras. E por que eu tenho que tributar em cada competência? Porque as horas extras, somadas ao que ele recebeu naquele período, teria que dar um recolhimento, um desconto de INSS para a aposentadoria dele, por exemplo, de 150, mas como eu não lancei horas extras, eu recolhi 100. Agora você vai recolher os 50 adicional, atualizado com juros, multa, etc., como sempre teve que ser, conforme a informação prestada aqui, que está na sentença, que está lá naquele cálculo trabalhista que foi juntado ao processo. E, como ele foi admitido oficialmente como empregado apenas em janeiro de 20, mas a sentença definiu que deveria ter sido desde julho de 19, é necessário retificar o evento de admissão, que é o S2.200, com a data de admissão 1/7. Então, você vai mandar o 2.500, mas também uma retificação do 2.200. Óbvio, peguei aqui um exemplo bem
simples de um autônomo, que pleiteia o vínculo desde o início de autônomo, já tendo virado funcionário depois. Mas, por exemplo, se tivesse fundo de garantia no meio, entre outras verbas, você vai adicionando colunas aí relacionadas a cada rendimento. Ok? Então, aqui só para ter uma noção do tamanho da encrenca aqui relacionada.